Bom dia! Bom dia! Nós estamos começando mais um dia, muito bem. Eu estou feliz que eu estou com a irmã Ivanilde aqui do meu lado. Para você é um rostinho novo aqui e eu vou pedir que ela se apresente para o pessoal de casa e também para os irmãos que porventura tem alguém que ainda não a conheça. Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia! Bom dia a você de casa. Eu sou Ivanilde. Sou enfermeira obstetra, mas estou aqui por um mês na Escola de Profetas para aprender um pouquinho e o ano que vem eu vou estar o ano inteiro, tá bom? Amém! Deus seja louvado, né? E estamos aqui, eu aprendi a acompanhar o ano bíblico desde o final do ano de 2021 e esse ano de 2022 e tem sido uma bênção na minha vida e eu sei que também será uma bênção na sua vida e na vida de cada um, que cada dia aprende de uma forma profunda e diferente a palavra de Deus. Amém. Talvez você se identifique com a história da Ivanilde. Ela assistia, veio para cá e agora ontem, na verdade essa semana, né? A senhora contou que sentiu Deus confirmar o seu chamado, né? Sim. Que você também possa se decidir ao lado do Senhor. Eu sei que o Espírito Santo tem tocado no seu coração e você tem assistido, que você possa, assim como ela, dar ouvido a esse chamado e começar uma nova jornada ao lado de Deus, né? Então é muito importante que você compartilhe esse conhecimento, porque como foi importante para mim e para tantas outras pessoas, você poderá também ser um canal de bênção a outras pessoas. Amém. Vamos orar por isso? O Senhor tem abençoado muito a nossa casa, né? Vamos agradecer e pedir a bênção para o culto. Você pode fazer essa oração? Grandioso Deus e eterno Pai, que habita nos mais altos céus, mas que está aqui conosco e com certeza está com cada um dos nossos irmãos que assistem esse programa em casa, na sua televisão, no seu celular, onde quer que esteja, mas que nesse momento está aqui para prestar um culto de adoração a Ti e aprender cada dia mais da Tua palavra. A Ti seja dado toda a honra e toda a glória, Senhor. Que neste dia o Teu Espírito Santo nos abençoe ao estudarmos a Tua palavra e que possamos aprender a ser mais generosos, tanto com as pessoas que estão ao nosso lado, quanto para ajudar a Tua obra. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar nesse momento. Que hino você escolheu? Vamos cantar o hino 234. Ó dia feliz. Cante conosco. Nós estávamos em Apocalipse, né? Agora nós vamos para Filipenses, estamos com o verso novo essa semana. E é um verso muito bonito, que confirma a esperança, que a gente tem um outro lugar para morar, né? Sim. Que a vida não se resume só aqui. Isso. Então eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 3, no verso 20 até o 21. Nós vamos... Então vamos abrir a Bíblia, esperar você abrir. E juntos, no 3, iniciaremos, ok? Posso contar? Sim. 1, 2, 3. Filipenses 3, do 20 ao 21. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Filipenses 3, do 20 ao 21. Filipenses 3, do 20 ao 21. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Filipenses 3, do 20 ao 21. Filipenses 3, do 20 ao 21. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador,
o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Filipenses 3, do 20 ao 21. Amém. Amém. Agora nós vamos ficar com o nosso estudo. Que o Senhor abençoe muito a sua casa com a mensagem deste dia. Amém. Olá! Olha nós aqui de novo para fazermos um momento que nós gostamos tanto, ouvir histórias. Olha que legal, conhecer a história de pessoas que são tão importantes para o céu. E consequentemente é importante para nós também, não é? Vocês não acham legal conhecer a família de vocês que está lá do outro lado, todo dia assistindo vocês? E eles encontram a gente e falam assim, eu já te conheço, você entra na minha casa todo dia. Olha que legal, é muito carinho, né? Muita bênção que o Senhor Deus tem dado a cada um de nós. E hoje nós vamos conhecer uma pessoa um tanto especial e ela se chama Sara. Vocês querem ouvir a história da nossa irmã Sara? Sim! Então vamos prestar atenção. Oi, irmãos da Escola de Profeta. Deus abençoe todos vocês. A irmã Maísa, foi em fevereiro desse ano que eu comecei a estudar o ano bíblico, meio atrasado, mas eu recebi o link depois, né, em fevereiro. Eu nunca tinha visto a irmã Maísa, né, no canal. E aí uma irmã me mandou o link e comecei a assistir. Aí fui ouvindo até chegar no dia certo, né, que estava atrasado, já foi em fevereiro. Mas cada dia eu via 6 até chegar no dia certo. Mas aprendi muito. Hoje minha vida melhorou. Eu vivo uma vida mais consagrada, busco mais a Deus. Aprendi a entender melhor a palavra de Deus através de Deus e de vocês. Eu sou muito grata mesmo. Nossa, só Deus sabe o quanto eu aprendi com vocês. E oro muito a Deus por vocês, que Deus abençoe vocês sempre, porque com vocês a gente consegue aprender direitinho na palavra de Deus. Então Deus possa abençoar vocês cada dia mais e que multiplique os alunos, né, da Escola de Profeta como os discípulos, né? E assim nós também vamos fazendo aqui, né, levando a mensagem de Cristo a esse mundo. Então que Deus abençoe vocês. Muito obrigada, aprendi muito e estou aprendendo. Nunca fiz um ano bíblico, estou com 51 anos e nunca fiz um ano bíblico. É a primeira vez que eu estou estudando. Tenho prazer de acordar todo dia, colocar na TV. Eu boto no celular, no YouTube e aí coloco na TV para ver vocês de pertinho, sabe? Parece que fica maior a imagem, né? Fica mais bonito, dá para ver vocês direitinho. E pelo celular é muito pequenininho, então eu gosto de pôr na TV. E sou aqui de Registro, interior de São Paulo, meu nome é Sara. E estou com 51 anos e é muito bom. Cada dia a gente acordar e a primeira coisa a fazer é ouvir o ano bíblico com vocês. E também estou estudando o Grande Conflito com a irmã Maísa. Estou no capítulo 18. Que Deus abençoe todos vocês. Amo vocês, viu? Beijo. Fica com Deus. Nossa querida Sara, nossa irmã, obrigada por você ter mandado esse vídeo tão carinhoso para nós. Você é querida pelo céu e querida também por nós, né? Que o Senhor Deus continue te abençoando, que você aprenda muito, muito, muito mais para a glória de Deus. Bom dia, Escola de Profeta. Bom dia. Bom dia, pessoal de casa. Bom dia, Lucas. Bom dia, minha irmã. Tudo bem? Tudo bem? Eu estou feliz que essa é a primeira vez que eu vou passar o estudo bíblico com a irmã Neuzi. É um prazer nós estarmos aqui para pregarmos a palavra de Deus para toda a igreja e para você que também está em casa. Sinta-se à vontade, você faz parte da nossa família e está em nosso coração e no coração de Jesus. Amém. Hoje, nessa madrugada, nós tivemos um estudo tremendo que eu achei as lições e as instruções que Paulo deu para um dos seus mais bem queridos discípulos, que era Timóteo,
que ele considerava Timóteo como sendo um filho, né? Verdade. E nessa madrugada a gente estudou os seguintes livros. A gente está estudando, né, Timóteo, ontem a gente estudou 1 Timóteo do 4 ao 6 e hoje a gente estudou 2 Timóteo do 1 ao 4. E também estudamos o capítulo 49 de Atos dos Apóstolos, a última carta de Paulo. E o que a gente aprendeu hoje, irmã Neuzi, nesses capítulos do 1 ao 4 de 2 Timóteo que a gente leu? A gente aprendeu muita coisa, né, Lucas? Tem muita coisa boa aqui. Timóteo, Paulo agora envia a carta para Timóteo. Eu fiquei pensando porque agora essa carta ele fala o que ele queria falar pessoalmente com ele, né? Isso. E como ele via que poderia não dar tempo, eles se encontraram, que ele chama que ele venha até ele o mais rápido que possível, né? Que talvez não dê tempo, mas não deu, realmente não deu. Mas aí Paulo consegue falar tudo que certamente ele gostaria de falar pessoalmente, ele põe na carta a Timóteo. Então ele vai dar ânimo a ele começa a falar sobre o zelo, né, a firmeza, da felicidade, de como ele manter-se firme no Evangelho, né? Eu separei aqui um verso que eu gostei muito, que está lá no capítulo 1, o verso 6 e 7. Aí tem que ler na tua, né, Lucas? Versos 6 e 7. 6 e 7. 6 e 7. Deixa eu ler na sua aqui, está aqui. Por cujo motivo te lembro que desperta o dom de Deus que existe em ti. Olha só. Animando ele, né? Pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Amém. Ou seja, Deus não nos deu um espírito de covardia, né? Mas de amor, de firmeza. Então ele está animando a Timóteo a permanecer firme. Agora ele vai ser tombado, mas Timóteo tem a oportunidade de se levantar agora para viver uma história com Deus, né? Para permanecer firme. Ou seja, é como se Paulo desse o seu legado a Timóteo, né? Toma o meu cajado e agora o bastão para ele, vá, né? Agora é você. Ou seja, o mesmo Deus que permaneceu comigo todo esse tempo vai permanecer com você. E vai lhe capacitar da mesma forma que capacitou a mim também, né? Isso. O que eu acho interessante é a forma como Paulo inicia esta carta específica para Timóteo, porque como a irmã Neuzi falou, a primeira carta foi endereçada a Timóteo, para que Timóteo cuidasse ali do que estava acontecendo na igreja de Éfeso, né? Só que essa segunda carta de Paulo a Timóteo é uma carta mais pessoal. É Paulo abrindo o coração para Timóteo, dizendo, nossa, eu queria muito que você estivesse aqui, para você compartilhar comigo dos sofrimentos em prol do Evangelho, para que você pudesse, como bom soldado de Cristo, aprender que mesmo em minhas dificuldades, a gente deve dar testemunho do Evangelho de Cristo. E aí no verso 2, do capítulo 1 de Timóteo, ele começa dizendo assim, ó, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. E aí pulando para o versículo 4, Paulo expressa um dos desejos que mais ele tinha no seu coração. Sabe qual era o maior desejo que Paulo tinha no seu coração? Irmã Neuzi, segurei as lágrimas, porque o maior desejo que Paulo tinha no coração dele está aqui no verso 4, ó. Desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo. O maior desejo de Paulo, enquanto ele estava preso, era de ver a Timóteo pessoalmente. Agora, nos seus últimos momentos, né? Era ver Timóteo. Eu me emocionei quando eu li, eu chorei, por isso que o Lucas falou isso, porque o maior desejo de Paulo não foi realizado no seu último momento. E às vezes a gente reclama de coisa tão simples, né? Isso. E a gente vê aí, porque se fosse possível, é claro que ele teria sido realizado, é que ele estava muito longe, né? Não ele dava tempo. Ele estava em tempo. Éfeso, né? Estava cuidando lá da igreja de Éfeso. Não tinha condição, mas a gente vê aí o amor de Paulo por Timóteo, um amor de pai, muito lindo. E outra coisa que eu achei também bastante interessante foi da educação que Timóteo teve no lar. Um lar cristão forma grandes servos e servas de Deus para pregar o evangelho para o mundo. E foi isso que aconteceu na casa de Timóteo. Verdade. A sua mãe e a sua avó, elas eram servas de Deus, mulheres de muita oração, creio eu, de muita consagração. E ao Timóteo crescer naquele lar, Timóteo foi envolvido dessa atmosfera celestial, de muita oração, de muita pregação. E Timóteo se tornou esse servo de Deus, esse homem envolvido na obra, esse evangelista, como Paulo acaba falando em dos capítulos mais para frente, diz que Timóteo deveria concluir a sua obra como um evangelista, né? E aqui no verso 5,
Paulo diz assim, ó, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Então isso eu achei muito interessante e mexeu muito comigo. Quando a gente nasce em um lar cristão, a gente é envolvido com essa atmosfera celestial. Verdade. E mesmo que você não tenha nascido no lar cristão, não se desespere. Deus coloca pessoas cristãs no seu caminho para também lhe educar, assim como educou, assim como a avó e a mãe educou a Timóteo também. Verdade. Outra coisa que eu achei bem interessante foi no capítulo 2. No capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele dá uma exortação para que Timóteo permanecesse em constância. O que é constância? Constância é você permanecer naquilo sem parar, é você perseverar até o fim, é você não desistir, constância. Está todo o tempo ali naquele mesmo propósito, naquele mesmo foco. Foi assim a vida de Paulo, Que né? foi assim a vida de Paulo, né? Então, aqui no capítulo 2 de 2 Timóteo, tem um verso que me chamou bastante atenção, que diz assim, ó, no verso 3, tu, pois, sofres aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. E eu achei muito interessante que Paulo aqui ele colocou algumas classes diferentes. Ele colocou o soldado, ele colocou um atleta e ele colocou um agricultor. E o que Paulo quis ensinar a Timóteo com isso? Que todo servo de Deus deve estar bem equipado, bem preparado com a armadura celestial contra a batalha, contra o mal. E também todo servo de Deus deve ter disciplina, assim como um atleta tem disciplina. Um atleta ele se disciplina para que ele consiga alcançar seu objetivo, que é vencer a corrida e alcançar o prêmio. E um lavrador? Aqui a gente que trabalha aqui na horta, né, a gente sabe muito bem que a obra de lavrador é uma obra que exige muita perseverança, paciência e fé. E fé. Eu lembro disso que crer, né? Meu pai plantava e a terra seca lá no Ceará, e meu pai sempre acreditava que ia chover. Ele dizia, está plantado, vai chover. Por mais que todos falavam que não ia chover, ele acreditava. Isso. Ou seja, estava plantado. Quando chovia, ele colhia, né? Justamente. Mas o soldado também precisa de disciplina. Precisa de disciplina também, precisa ter foco ali, ó, nunca desistir, saber para onde está apontando ali o seu alvo. Então, Paulo instruiu Timóteo nisso. Olha, você deve ser um bom soldado de Cristo, você deve se disciplinar, você deve perseverar, ter paciência, ter esforço, porque no final você vai receber recompensa, assim como o agricultor ao plantar recebe a recompensa. Né? Quando a gente planta batata ali na horta, quando passa uns meses, depois a gente colhe as batatas, depois a gente faz daquelas batatas que a gente colheu comida. Então isso é muito interessante, né? E ainda outra coisa que Timóteo ele recebeu de Paulo foi Paulo deu conselhos a Timóteo para evitar os falsos ensinamentos que estavam sendo introduzidos na igreja lá de Éfeso. Inclusive ele fala no verso 15, no verso 16, na verdade, e 17 ele diz assim, ó. Ele diz assim, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena. Em algumas versões diz câncer, né? Correrá como câncer. Entre os quais são Himeneu e Fileto. Esses dois homens, Himeneu e Fileto, eles estavam propagando na igreja de Éfeso uma doutrina errada, onde eles acreditavam que a ressurreição ela era espiritual e que ela já havia acontecido, que não iria acontecer, sendo que Paulo disse que a ressurreição só aconteceria na volta de Jesus, a ressurreição dos salvos. Então, esse era um dos enganos que estava surgindo ali na igreja de Éfeso. E qual foi o conselho que Paulo deu para Timóteo diante desse problema que estava surgindo, irmã Neuzi? Como é que Timóteo deveria reagir diante dessas pessoas, dessa situação, como é que ele deveria tratar essas pessoas que estavam espalhando coisas falsas na igreja e levando muitos outros a também acreditarem dessa forma? Ele fala no capítulo 3, né? Ele dá um conselho a Timóteo de como ele deveria tratar os que erram. Sim. Está aqui. Está aqui, é no verso 24. No verso 24 do capítulo 2. 24. Está aqui. E ao servo.
O verso 24 diz o seguinte: ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Isso. Então que ele deveria ser manso com todos, mas que ele devia ensinar, né? Justamente. Ou seja, ele teria que ensinar a sã doutrina. Né? Mesmo que essas pessoas estavam ensinando isso, ele teria que ensinar. Muito, muito importante isso, né? Você deve saber como repreender e também como saber lidar com os que Porque estão no errando. caso ele não ia contender, mas sim ensinar, né? Realmente de acordo com o que estava nas escrituras, né? Justamente. Porque afinal ele estava saindo, essa doutrina que estava surgindo, ela estava saindo de dentro da escritura, ou seja, não era algo firmado na palavra. Isso. E no capítulo 3, ali, Paulo vai declarar para Timóteo do que ia acontecer no final dos tempos. De que muitas pessoas Paulo até usa uma expressão que elas iriam ter um incômodo em seus ouvidos ao ouvir a sã doutrina. Que elas não iam querer ouvir a sã doutrina, que elas iriam procurar outros guias, outros mestres, que iriam satisfazer as suas próprias vontades pecaminosas, né? Procurar guias que fizessem o que eles queriam que aqueles líderes fizessem. Líderes que adulassem, Que adulassem, que falassem palavras que aplaudissem a eles, agradassem, né? Justamente. É no capítulo 3, né? No capítulo 3, que ele vai falar sobre isso e também vai dizer o que ia acontecer nos últimos dias. De que os homens seriam avarentos, seriam gananciosos, cobiciosos, reverentes, ingratos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Tudo isso ele fala no capítulo 3, que a gente estudou nessa madrugada. E está tão atualizada nos nossos dias hoje, né? Que no verso 1 ele fala: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Nós estamos vivendo esses últimos dias. O verso 2: porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, inconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons. Ele descreve tudo que nós vivemos hoje. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Olha só, ele dá uma Mas lista, né? ele diz eu acho interessante o que ele fala aqui embaixo. tendo aparência de piedade, porque a gente vê isso hoje, vê dentro da igreja isso, mas negando a eficácia dela. Destes, ele dá um conselho. Afasta-te. Afasta-te. Afasta-te, Timóteo, dessas pessoas, né? Porque elas irão acabar lhe desviando do propósito que Deus tem para a tua vida. Que foi uma das coisas que mais Paulo trabalhou com Timóteo, que Timóteo era jovem. Então, Paulo cercou Timóteo de tudo aquilo que poderia protegê-lo, para que ele não viesse a desviar da missão. Porque ele foi chamado por Deus, Paulo impôs as mãos sobre Timóteo e instituiu Timóteo como líder da igreja de Éfeso, como aquele que ia conduzir o povo de Deus lá naquela região. Então, Timóteo, ele em sua juventude, em sua mocidade, poderia sim ter a tendência de acabar dando ouvidos a esses falsos ensinadores. E se desviar do caminho, E se desviar do caminho. Então, Paulo, ele, como pai, sempre protegia ali o filho, né? Olha, Timóteo, vá fazer isso, faça isso, evita isso, se afaste dessas pessoas, porque elas não vão trazer coisas boas para a obra de Deus. E no capítulo 4, no verso 1, tem um verso bastante interessante que chamou minha atenção, e creio que também chamou a atenção da senhora, que é esse daqui, ó, o verso 1 e o verso 2. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Olha só a convocação que Paulo faz a Timóteo. Ó, Timóteo, eu te conjuro perante Deus e perante o Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Timóteo, você foi chamado por Deus para fazer isto. Missionário da escola de profetas, vocês foram chamados por Deus para fazer isso. Pregar a palavra em tempo e fora de tempo. Corrigir, repreender, ensinar e instruir as pessoas. E agora a gente parte para o livro de Atos dos Apóstolos, onde a gente vai ter muitos outros pontos a serem abordados acerca desse assunto que a gente está estudando, que a gente estudou hoje nessa segunda carta de Paulo a Timóteo. E sabe o que eu achei interessante, Manilzi? A amizade que Paulo tinha com Timóteo. Era uma amizade tão ali profunda, tão forte, que aqui no parágrafo diz, no primeiro parágrafo, um segundo parágrafo, no meio dele, do capítulo 49 de Atos dos Apóstolos, diz que Paulo e Timóteo estavam unidos por uma afeição profunda e invulgar. Era uma amizade verdadeira, era uma amizade sem maldade, sem malícia. E outra coisa, a amizade entre os dois crescera cada vez mais robusta,
profunda e sagrada, a ponto de se tornar Timóteo para o idoso e esgotado apóstolo, tudo que um filho possa ser para um amado e honrado pai. Então veja só a amizade que Paulo tinha para com Timóteo. Eu fiquei imaginando Timóteo receber essa carta, como ele deve ter chorado. Sendo as últimas palavras do pai. Isso mesmo, né? Os últimos conselhos. Que não pôde ter ou seja, com ele. no último momento, ele estava preocupado em aconselhar, em preparar ele para permanecer firme. Com certeza. E aí, ainda no decorrer desse capítulo, há um parágrafo que eu achei bastante interessante. Timóteo era um ministro de Deus. Paulo, pela inspiração divina, escolheu Timóteo para ser um ministro de Deus. Mas como é que deve ser um ministro de Deus? Como é que deve um ministro de Deus agir? Como um servo de Deus, como um missionário deve agir? Aqui no parágrafo seguinte, mais um pouco para frente, onde começa assim, ó, o verdadeiro ministro de Deus, se você encontrou aí em sua casa, é esse mesmo, viu? O verdadeiro ministro de Deus. Ele não se esquiva a trabalhos ou responsabilidades. Da fonte que nunca decepciona os que sinceramente buscam o poder divino, tire-lhe força que o capacita a enfrentar e a vencer tentação, executar as tarefas que Deus sobre ele coloca. A natureza da graça que recebe amplia sua capacidade para conhecer a Deus e a seu Filho. Seu coração se expande num desejo anelante de fazer para o Mestre trabalho aceitável. E enquanto avança na experiência cristã, ele torna-se o quê? Forte na graça que há em Cristo Jesus. Essa graça dá-lhe o poder de ser fiel testemunha das coisas que ouviu. Ele não despreza nem negligencia o conhecimento que recebeu de Deus, mas transmite esse conhecimento a homens fiéis, os quais, por sua vez, ensinam a outros. Então é assim que um verdadeiro ministro de Deus deve se comportar, deve agir. E era assim que Timóteo ele agia. Ele era dessa forma. Ele não se esquivava a trabalhos, ele estava sempre ali envolvido na obra de Deus, sempre disposto a aprender mais de Deus para poder compartilhar com outras pessoas, para que essas pessoas compartilhassem com outras e assim e em diante, né? E assim chegou até nós. E assim chegou até nós. 20 séculos depois. Amém, né? E aqui ele fala sobre o que a gente já leu lá em 2 Timóteo, sobre os conselhos ainda a Timóteo. No livro aqui ele fala, nesse parágrafo, depois termina, onde você falou, falando da última carta. Isso. Né? Ele fala aqui que é página 501 no meu livro, no parágrafo que começa assim: na sua última carta a Timóteo, Paulo expôs perante o obreiro mais jovem um alto ideal, apontando os deveres que sobre ele pesava como ministro de Cristo. Que interessante, né? Aí ele fala, foge também dos desejos da mocidade, né? E segue a justiça, a fé e a caridade, e a paz com os que com um coração puro invocam o Senhor. E rejeita as questões loucas sem instrução, sabendo que produz contenda, e ao servo do Senhor não convém contender. Não convém brigar, né? Não convém brigar. Lutando. Por isso que ele aconselhou ser manso, né? Isso, ser paciente. E ensina, né? Ensina, não Ele dá contender. sempre uma ênfase, é interessante que Paulo sempre dá uma ênfase que Timóteo deveria ensinar, instruir, corrigir ali o que fosse necessário para que não viesse o povo de Deus a sofrer consequências com aqueles que estavam errando. E como Paulo sabia dos perigos que a igreja ia enfrentar, ele advertiu a Timóteo de como reagir diante desses líderes que estavam introduzindo dentro da igreja essas falsas doutrinas. Aqui, por exemplo, tem um parágrafo que me chamou muita atenção, que fala o meio pelo qual Deus proveu para combater o engano. Você de casa sabe qual é o meio que Deus proveu para combater o engano? Lá no parágrafo que inicia assim, ó: Deus proveu meios abundantes para o êxito na luta contra o mal que há no mundo. A Bíblia, irmãos. A Bíblia é a armadura com que nós podemos equipar para a luta. Todo soldado tem que estar bem equipado, não é? Senão ele perde a guerra, senão ele perde a batalha. Tem que pôr armadura, Tem que né? pôr a armadura. Então nós, como cristãos, estamos numa batalha espiritual. Então a gente também tem que estar revestido da armadura de Deus. Nossos lombos devem estar cingidos com a verdade. Isso. Nossa couraça deve ser de justiça. Na mão devemos ter o escudo da fé e na cabeça o capacete da salvação. E com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, nós devemos fazer o quê, irmã Neuzinha? Abrir o caminho. Abrir caminho por entre as obstruções e embaraços do pecado. É isso que Deus nos chama para fazer. Está sempre revestido da armadura de Deus, está lá em Efésios 6, né?
Do 10 a 18, um verso aqui que a gente já decorou aqui na Escola de Profetas. Isso. E aí outra coisa bastante interessante. Paulo diz que Timóteo deveria chamar o pecado pelo nome. Sim. Que ele deveria advertir aqueles que estavam pecando na igreja. E para fazer isso, se requer a sabedoria de Deus. E aqui no parágrafo que diz assim, ó, odiar e reprovar o pecado é ao mesmo tempo mostrar piedade e compaixão pelo pecador, é uma difícil tarefa. É uma difícil tarefa. Verdade. Você ter que repreender o pecado de alguém, mas mesmo assim continuar amando o pecador. E esse pecador compreender, né? E esse pecador compreender. Que é pro seu bem, que ele está sendo repreendido pro seu bem, né? Isso. Aí continua aqui, ó, dizendo assim, ó, quanto mais ardentes forem nossos próprios esforços para manter a santidade do coração e da vida, tanto mais aguda será a nossa percepção do pecado e mais decidida a nossa desaprovação de qualquer desvio do direito. Precisamos guardar-nos contra a indevida severidade no trato com os que erram, mas precisamos também ser cuidadosos para não perder de vista a excessiva malignidade do pecado. Isso. Ou seja, tem que ter um equilíbrio. Tem que ter. Eu não posso nem muito, como é que eu posso dizer? Usar a palavra correta para exprimir essa palavra. Eu tenho que condenar o pecado, mas ao mesmo tempo eu também tenho que trazer o pecador para os pés de Cristo, não distanciá-lo de Jesus. Não condenar o pecado e também condenar o pecador. E condenar o pecador, né? Porque infelizmente é isso que às vezes a gente acaba cometendo, quando a gente não pede a sabedoria de Deus, né? Há necessidade de mostrar-se paciência e amor semelhantes aos de Cristo pelo que erra. Mas há também um perigo de se mostrar tão grande tolerância pelo seu erro que ele considera não merecedor de reprovação e a rejeitará como inoportuna e injusta. Ou seja, passar a mão na cabeça, fingir que não está vendo. Isso. E assim acaba que não está ajudando uma pessoa, não está ajudando e está contaminando o outro que está ao redor. Justamente. Então, a repreensão é necessário, mas você deve pedir a Deus a sabedoria para saber como repreender a essa pessoa. E um outro ponto também, que eu achei bastante interessante, eu vou deixar a senhora ler essa parte. Tá. Um ponto bastante interessante que eu achei foi que há um grande perigo, um grande erro dos ministros de Deus não reprovar o pecado e não condenar o pecado pelo nome. E também de não repreender os que estão errando. Aqui no parágrafo que começa assim, ó, os ministros do Evangelho. Tá, eu gostaria que a senhora lesse. No meu livro é a página 504, é o primeiro parágrafo, que fala assim: os ministros do Evangelho às vezes causam grande dano, permitindo que sua tolerância pelo que erra degenere em intolerância pelos pecados, e mesmo participação deles. Assim são levados a desculpar e passar por alto que Deus condena. E depois de certo tempo, tornam-se tão cegos que chega a louvar aqueles a quem Deus manda reprovar. Aquele que tem suas percepções espirituais embotadas pela pecaminosidade, tolerância por aqueles a quem Deus condena, em breve estarão cometendo o maior pecado pela severidade e rudeza no trato para com aqueles aos quais Deus aprova. Olha como isso é sério, né? É tremendo, né? Muito Ministros sério. do Evangelho que, por não repreender, por não corrigir, acaba trazendo grande prejuízo para a obra de Deus. E, inclusive, para aquilo que a senhora falou, para os que estão ao seu redor. A pessoa indicada que não é repreendida vai perder a salvação com isso, porque não foi repreendida. E os que estão ao redor dela, que vê isso também, vão se contaminar. E ela diz aqui, por exemplo, grande. que eles só fazem isto porque suas percepções espirituais elas estão embotadas. Eles não estão ali com a mente aberta e clara para as coisas de Deus, para o discernimento que o Espírito Santo dá. E agora a gente já partindo para a nossa parte final, o Timóteo, ele era um jovem que foi chamado por Deus para uma missão de levar a salvação para o povo de Deus. Mas também em nossa juventude Deus faz um chamado. Em nossa juventude também Deus nos chama. Mas, além desse chamado que Deus nos faz, há uma grande responsabilidade. Uma responsabilidade que Deus nos capacitará para cumprir. Porque aquilo que Deus nos pede, Ele nos dá capacidade para cumprir. Ele nunca vai pedir algo para nós que a gente não possa cumprir. Tudo que Ele pede, Ele nos dá capacidade para cumprir. E eu achei esse parágrafo bastante interessante, que diz assim, ó: quando os fiéis e exaustos porta-bandeiras imolam a vida pelo amor, a verdade, quem irá à frente para lhes ocupar o lugar? Como a gente viu aí, Paulo estava prestes a morrer.
mas ele passou o bastão para quem? Para Timóteo. Para Timóteo. O mesmo acontece conosco. Muitos dos nossos irmãos que já dormem em Jesus, eles passaram para nós a missão. Os nossos pioneiros. Os pioneiros, né? Os pioneiros Foram reformadores, reformadores. ali os valdenses, servos de Deus que pregavam a palavra, mas que ao chegarem no momento final, eles iam passando. E aí aqui ela fala assim, ó. Quem vai ocupar o lugar desses? Coisa linda. Quem vai aceitar o chamado desses que dormiram, que já encerraram a carreira, como Paulo? Eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Eis que a coroa da justiça me está imputada, e eu vou receber naquele dia quando Jesus voltar. Ele dizendo para Timóteo, né? Vou receber aquela coroa da justiça quando Jesus voltar. Mas agora fica um chamado para você, para todos nós que estamos aqui. Quem vai ficar no lugar desses? Heróis da fé. Quem quer ficar no lugar deles? Eu também quero ficar no lugar deles. Quem quer ficar no lugar de Paulo? No lugar de Timóteo? No lugar de Pedro? No lugar de João? Servos de Deus que hoje já dormem no Senhor. Sabe o que é interessante? Mas um dia vão se levantar. Esses homens tombaram e dormiram no Senhor. Só que nós temos a chance de entregar o bastão para o próprio Senhor, porque Ele está voltando. Amém. Né? Então temos a maior chance do mundo de não tombar. E se tombar, outros irão tomar esse bastão e continuar. Ela diz assim: aceitarão nossos jovens o sagrado encargo das mãos de seus pais? Estão eles se preparando para preencher as lacunas que se apresentam pela morte dos fiéis? Será a exortação do apóstolo aceita, ouvido o chamado ao dever, em meio aos incitamentos ao egoísmo e ambições que seduzem a juventude? Quem vai? Quem irei, né? Quem irá pelo Senhor, para a obra do Senhor, como Deus fez o chamado a Isaías? Quem é que eu vou enviar para pregar o meu evangelho? Isaías se levanta e diz: Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então, Senhor, me envia, eu estou aqui para ser enviada. Que esse seja o nosso chamado, que a gente possa atender esse chamado que Deus nos faz e que você também aceite esse chamado que Deus fez a você. Aceite fazer parte da obra de Deus. Aceite também o chamado que Deus tem para você de se tornar um missionário. Se você deseja ser um missionário, se inscreva no site da Escola de Profetas e venha cumprir a missão que Deus designou para você. Porque todo cristão que é nascido no reino de Deus, ele nasce como um missionário. Então, nesse momento, a gente convida você que está em casa a orar e a pedir a bênção de Deus sobre nós e nos capacitar para pregar o Evangelho. Amém. A senhora ora. Em preferência, Grandioso Deus, amado Pai, louvado e exaltado seja o teu santo e glorioso nome. Amém. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos concede com vida, com saúde nesse dia e com a oportunidade de podermos ouvir a Tua voz através da Tua palavra. E a esse convite, a esse chamado, nós só podemos dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. O Senhor nos envie, que o Senhor nos use, que o Senhor nos capacite a fazermos a Tua vontade e a levar a Tua palavra. Amém. Nós sabemos que não somos capazes, mas sabemos que quando o Senhor chama, o Senhor capacita. Amém. Então nós estamos aqui porque confiamos no chamado e confiamos no Deus que nos chamou. Nós pedimos uma bênção sobre cada pessoa que está aí do outro lado, que o Senhor venha estar com as famílias, com as pessoas, que o Teu Espírito capacite, dando sabedoria, ensinando e exortando a Tua palavra, e que todos nós juntos possamos viver realmente o cristianismo de verdade, possamos ser uma luz aonde quer que venhamos estar, que as pessoas ao olhar para nós possam ver Jesus através da nossa vida, dos nossos atos, das nossas ações. Nos transforma, Pai, no poder do Teu Santo Espírito, assim como o Senhor transformou esses homens, assim como o Senhor transformou Paulo, assim como o Senhor estava preparando também Timóteo. Que o Senhor nos prepare para o grandioso dia da volta do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Nós agradecemos por essas bênçãos, não porque há mérito em nós, mas nos méritos do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Amém. Amém. E até amanhã para vocês. É um prazer ter vocês conosco. Até amanhã.